Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Rafus Press. Hoje nós vamos abordar mais um Biblioteca Submersa, né? Hoje nós vamos abordar um tema que é recorrente na minha pesquisa, né? Foi o tema da minha tese de doutorado, foi o tema do meu primeiro pós-doutorado, que é a ficção científica, especialmente autores. Claro, nós temos os grandes autores que costumam ter inúmeras publicações, não é? Temos os grandes desbravadores, notadamente Jules Verne e H.G. Wells, mas há outros, né? Wozniak Aigner, Charles Hinton, que eu vou comentar apropriadamente num outro momento. Mas a ficção científica é um gênero que tem ele é incrivelmente prolífico e vai em direções muito interessantes, e é curioso como esse material, evidentemente, ele é escrito para uma época e lido de determinada forma por essa época, mas certos elementos permanecem quase que atemporais. Então, essas histórias de vez em quando voltam, quase que sem adaptação nenhuma, só com uma outra adaptação temporal, para a nossa época. Fora que a ficção científica, ela, digamos assim, internamente, o seu jogo dinâmico de elementos faz com que exista uma larga possibilidade, desde de narrativas são nos limites de uma espécie de absurdo narrativo, né, como do teatro do absurdo, do grupo Panique ou coisa do gênero, né, até narrativas de um imenso cinismo. Né? A gente vai tratar, aliás, dessas duas vertentes aqui. Mas antes é necessário falar um pouco da ficção científica, bem rapidamente. Muito já foi falado, né? Esse gênero, como eu falei, o fato dele ter uma certa imaterialidade, uma certa atemporalidade, faz com que ele seja bastante universalizado. E isso faz com que, mais até que os outros gêneros bastante populares, assim, gêneros em termos temáticos, vamos dizer assim, não em termos estruturais, como tragédia e épico, né? Como policial, por exemplo, a narrativa de horror, né? Então a ficção científica, ela tem uma certa estabilidade, isso faz com que muita gente analise, que é mais fácil, né? E também você consegue perceber as nuances, né, ficam mais evidentes, porque existem diferenças, evidentemente, de uma ficção científica produzida, sei lá, na América Latina, por um autor latino-americano, de uma ficção científica nos Estados Unidos, de uma ficção científica do leste europeu. Também vou falar disso mais no futuro, né, não exatamente hoje. Hoje vou tratar de dois autores americanos, né, das primeiras gerações, né, assim, em geral divide-se em eras, assim, como naquela visão platônica de metais, né, de ouro, prata. Não gosto muito disso, prefiro pensar em precursores, desbravadores, primeiros autores, né, uma primeira geração, segunda geração, e aí por aí em diante, rupturas eventuais, pontuais, né, nessa estrutura mais ou menos definida, e quando essa literatura ela começa a ter uma vazão maior e um outro tipo de fluxo, então você já não consegue mais pensar em grupos de autores, né? Pois bem, a ficção científica então que eu vou trazer para vocês, mas antes disso, né, a reflexão que eu estava tendo em mente é como a ficção científica ela tem uma espécie de tríade de elementos, tem muitos elementos, mas tem uma tríade estrutural que é muito interessante, como se fosse uma espécie de tripé, né? Por um lado, a ficção científica ela é bastante, digamos assim, próxima da realidade, né? Então, por exemplo, você imaginar que a luta de classes vai adquirir uma configuração e a divisão de renda, né, de canibalismo no futuro, com as classes divididas quase que em espécies definidas, né, de seres bem diferentes, isso é eventualmente bizarro de se pensar, pode ser absurdo, mas não é necessariamente irreal, como você voar num tapete voador, não é? Você imaginar que as tecnologias vão, digamos assim, você vai poder utilizar essas tecnologias acopladas de uma forma ou de outra, numa simbiose com o próprio organismo humano, o organismo animal, de um modo geral, também não é absurdo. Isso já acontece, né? Então a ficção científica ela parte de
de um princípio bastante verista, num certo sentido, mas bastante próximo, o que eu chamo de princípio potencial, né? Existe uma potencialidade daquilo adquirir uma consistência histórica. O segundo elemento é a negatividade. Evidentemente, a gente pode pensar que as coisas não mudaram muito, assim, a não ser alguma ruptura maior, do tipo Idade Média ou Renascimento, até os nossos dias, um período de tempo grande também, 500 anos, então, em que existem mudanças perceptíveis graças à implementação tecnológica, a gente pode pensar que as coisas não mudaram tanto assim dos anos 60 até hoje, a não ser por um ou outro elemento tecnológico, digamos assim, que assumiu, que já existia, mas que assumiu uma outra configuração, e o aumento da miséria, que é com o aumento da população. Não é? Mas esse tipo de transição gradual, ou a partir de longos períodos históricos, na ficção científica tem uma outra configuração, não é? Que é essa negatividade. Então é como se dos anos 60 até hoje ocorresse um apocalipse e nós vivêssemos já num mundo quase medieval. É assim que a ficção científica funciona. Voltando àquele primeiro princípio, isso é potencial, isso poderia acontecer. Mas não acontece, e a ficção científica vai nessa direção. Isso é uma espécie de resquício da utopia. As velhas utopias tinham isso, né? Quer dizer, você tinha uma sociedade perfeita, moldada de uma forma... Por exemplo, a utopia do Thomas More mesmo a sociedade sendo perfeita, a sociedade de utopia, ela tinha guerra, ela tinha escravidão, e ela tinha uma estrutura de segurança para manter essa perfeição. Então, de certa forma, a utopia não é tão utopia assim. Ela era uma sociedade potencialmente boa, se dentro dos princípios que o Thomas More elegeu como essenciais para uma boa sociedade. Esse, digamos assim, esse resquício, né, desse princípio utópico do Thomas More, da fundação desse tipo de romance especulativo, persiste na ficção científica. E por último, né, então temos a potencialidade, a negatividade e o aspecto visionário, não é? A ficção científica, ela é visionária, não é? Você imaginar como num romance do Ballard, a floresta, né, africana, assim, as grandes florestas equatoriais do Zaire, dessa região transformadas em cristal, em vidro, né? Você imaginar como no Wells, uma alimentação vendida, né, assim, uma espécie de suplemento alimentar que transforma as crianças em gigantes, em seres gigantescos. Esse tipo de princípio ou então, no caso do Júlio Verne, algo bem mais concreto, porque o submarino já era algo que já era imaginado como possível, e esse submarino imaginado de uma maneira mais complexa ainda, né? Tudo isso é único na ficção científica, né? E cria universos únicos. Então, esse tripé assenta a ficção. Existem outros elementos, é óbvio, mas eu acredito que esse tripé é fundamental para os efeitos da ficção científica e também para a sua perenidade, né? Para o fato dela ser perene, dela, digamos assim, ser recuperada e muitas vezes parecer se comunicar diretamente conosco sem muita intermediação, né? Sem muita necessidade de ressignificação, de reinterpretação, como acontece com vários outros gêneros, inclusive o horror, o policial, não é? E tudo mais. Pois bem, quais são os autores que eu trago hoje, então, desse gênero? São dois autores dos anos 50, 60. Bem, então, a ficção científica... os autores que eu vou apresentar para vocês são dois autores americanos, como eu mencionei. Pouco conhecidos, né? Mas de grande importância, da mesma forma. O primeiro deles é o Cyril Kornbluth. Cyril Kornbluth é um autor americano muito importante. Ele talvez fosse mais conhecido hoje, mas ele morreu muito cedo, 40 e poucos anos, de um problema, acho que de diabetes, enfim. E ele escreveu basicamente contos. Ele tem alguns romances em colaboração com autores como o Frederik Pohl, inclusive nesse livro que eu tenho, que é o da Ballantine Books. A Ballantine Books era uma grande editora de ficção científica americana, né? Lançou vários desses autores, né? Você vê aqui dos livros da Ballantine Books: Fritz Leiber, Frederik Pohl, Henry Kuttner, Sally Moore, Sprague LeCamp, Philip K. Dick, Frederick Brown,
Robert Bloch, enfim, né, autores conhecidos do gênero. E a introdução, inclusive, é do Frederik Pohl. Com o Pohl ele escreveu algumas narrativas mais longas em parceria, né? Ele teve uma parceria muito rica com o Frederik Pohl. Alguns dos grandes, né, livros de ficção científica ele escreveu em parceria com esse cidadão. Esse outro grande autor que eu também vou mencionar em breve. Mas os contos que ele escreveu sozinho são uma coisa assim de louco, né? Porque o que acontece? O Kornbluth, ele tinha uma visão nihilista, né? Então o aspecto, digamos assim, ao mesmo tempo visionário e da negatividade nos contos, nas narrativas de Kornbluth são destacados. Isso faz com que ele tente, em alguns momentos, releituras de narrativas mais sobrenaturais. Não é? O nihilismo dele faz com que ele tente uma releitura de ficção científica, por exemplo, de uma narrativa de possessão. Isso ele vai tentar no conto The Words of Guru. E narrativas de vampiro. Se não me engano, acho que no Mind Worm. Tem uma outra que também é de vampiro aqui. Então, esses contos são muito interessantes porque eles vão flertando com esses outros gêneros. Só que o nihilismo do Kornbluth era tão elaborado que ele nunca caía, propriamente dito, numa espécie de misantropia pura, né? Que também, eventualmente, pode ser bom. Basta ler aí Drie La Rochelle. Mas pode também ser ruim. No caso dele, o nihilismo se reconfigurava na forma de ironia, mas de uma ironia brutal e assim frequentemente próxima de uma narrativa humorística mesmo. É como se você estivesse diante de uma espécie de versão radical e sem qualquer tipo de freio ou censura do Buster Keaton produzindo películas de ficção científica, né? Então é uma visão ao mesmo tempo humorada, vamos dizer assim, tem humor, mas não é bem humorada, vamos dizer assim, porque é um humor frequentemente negro. É uma visão ao mesmo tempo brutal e é uma visão, como eu disse, nihilista, que refaz os passos, né, através dessa visão totalizante da ficção científica, né, que como ela parte de um tripé complexo, acaba sendo uma visão mais totalizante, até de outros gêneros temáticos próximos, né. Talvez a narrativa mais conhecida, que até serviu de base para o filme Idiocracy, né, do Kornbluth, seja justamente, não sei se tem neste, The Marching Morons. Embora ele tenha outros bizarros, como Little Black Bag, mas The Marching Morons, que é justamente a história de uma espécie de extermínio dos burros, né, feita por uma elite que era explorada pelos, né, mais ou menos a história do filme, né, Idiocracy. Essa história é tão terrível e ela tem tantas possibilidades interpretativas de um lado a outro de um espectro político ou de um espectro mesmo civilizacional, não é? E ela é tão negativa, existe uma negatividade tão poderosa nessa história que ela é breve, até umas 7 páginas, é curta, é rápida de ler, que você fica um pouco numa vertigem quando termina, tentando entender o que realmente o autor quis dizer, né? Uma espécie de Goya moderno. Então, Kornbluth é um autor extraordinário. Ele é criminosamente desconhecido no Brasil, tendo em consideração que tantos autores foram traduzidos, né, para o português mesmo de Portugal. Kornbluth, que eu saiba, tem pouquíssimo coisa traduzida, quase nada. E é um autor que eu recomendo que os que dominam bem o inglês, acho que nem espanhol, né? Como eu falei, como ele teve uma morte ele morreu muito cedo, e uma boa parte do que ele escreveu foi nos anos 50, 60, né? Sempre em revistas, né? A gente vai ver muita Starling Stories, Space Science Fiction, Astounding Science Fiction. É bem aquela coisa das primeiras gerações da ficção científica, às vezes chamam de geração de ouro e prata, né? Que escreviam basicamente para a revista. Então todos esses contos, por exemplo, o Marching Morons, saiu em 51 pela Galaxy Science Fiction, de abril, né, de 51. O que eu falei do Words of Guru saiu em 41, que é quase uma história de terror, né, de possessão, pela Steering Science Stories. Então esse material que é espetacular, e ele tem até pouca tradução para o espanhol, também não conheço muita.
Quem dominar inglês, corra, procure. Esse livro eu paguei nem R$10, esse livro da Ballantine, com as melhores histórias. Leia os contos, que é a quintessência do autor, e vale a pena, né? Mas já deixo avisado que é um autor difícil, é um autor nihilista e potencialmente ofensivo, e deliberadamente ofensivo, com uma mentalidade dos anos 50, 60 dos Estados Unidos. Então é bom ter isso em mente, porque é uma montanha-russa a leitura dessa obra, um sentido ético também. E a segunda obra também do autor, que já foi traduzido para o Brasil, mas hoje anda bem desconhecido, bem pouco citado, o que eu acho um absurdo, né? Eu entendo que, por exemplo, um Philip K. Dick seja um autor muito reconhecido, mais talvez pelas adaptações cinematográficas. Mas assim, de um ponto de vista, a narrativa do Dick, em alguns momentos, ele consegue grandes efeitos, né? Ele domina bem, especialmente nas narrativas mais longas. Os contos dele eu achei um pouco crus, né? As narrativas mais longas ele consegue desenvolver melhor, né? A mesma Formiga Elétrica, né, que é um conto conhecido do Kid Dick, que teve estava em um monte de antologias, agora está menos, né? Mas nos anos 80 era o romance, era o conto de referência do PKD, né? O Sheckley, diferente, ele tem uma orivesaria na contística, que às vezes parece que você está lendo um Chekhov, né? É um conto muito elaborado, com elementos muito complexos, não é? Tanto é verdade que o Sheckley, ele é mencionado pelo Todorov, no último capítulo, né, quando o Todorov vai lá e arrasa com o gênero fantástico. Definitivamente, falo por que o gênero morreu, pelo menos na tese dele, né, no Introdução à Literatura Fantástica. Ele vai mencionar o maravilhoso científico da ficção científica, como é muito mais persistente e maravilhoso que o fantástico nesse sentido, e vai mencionar o Sheckley. Realmente é um autor extraordinário. A edição que eu tenho aqui foi lançada no Brasil, inclusive, chama Inalterado por Mãos Humanas, uma tradução bem literal do Untouched by Human Hands, e foi lançada pela Brasiliense em 1970, logo antigo ainda da Brasiliense. Não tem nem tradução de Marcelo Corsão. E assim, é espetacular. Esse livro é incrível. É como se você assistisse uma mescla dos melhores episódios da Twilight Zone misturado, né, como se fosse um grande pot-pourri, né, com Outer Limits, que é aquela outra série semelhante a Twilight Zone também, né, mas muito melhor e muito menos conhecida e muito mais ousada, né. É uma mistura dessas duas séries, e só que com uma escrita que parece cortasiana, né? Parece que você está lendo um Julio Cortázar jovem, assim, e um pouco menos surrealista. É um Julio Cortázar nascido nos Estados Unidos, né? E que leu muita ficção científica, o Wells, né? na adolescência. É espetacular a qualidade desses contos, né? Tem um conto que eu acho que é o Mantenha a Sua Forma. Eu não tenho certeza se é esse conto. Eu li faz algum tempo esse livro. Eu acho que esse conto, sim, o Mantenha a Sua Forma, em que a nave, a maneira como ele... Assim, essa coletânea, enquanto que a negatividade é o ponto alto do Cornbluth, a elaboração da negatividade, no Sheckley é o aspecto visionário. Como é extraordinariamente visionário essa obra, né? Visionário no sentido, como eu falei, que pode ser associado às grandes séries, mas o melhor das duas, né? Grande série de ficção científica dos anos 60, mas também, de certa forma, um visionário exclusivamente literário, porque ele imagina uma nave, eu não sei nem se não vou dar spoiler, assim, em que cada parte dela é um ser, e o ser humano é necessário para ser a parte fundamental da nave, por causa da mente humana. E assim, ao mesmo tempo que faz todo sentido e tem todos aqueles aspectos de potencialidade, até de negatividade um pouco, embora não seja o foco dessa história, tem outras bem mais irônicas, né? Bem mais negativas nesse sentido, ou bem mais, né, negatividade nesse sentido dialético, né, da necessidade da negatividade para você superar as aporias e buscar uma outra síntese, né?
é uma história bonita, até poética, né? Por conta disso, né? O aspecto visionário é tão poderoso que ele consegue dar um outro significado, né? Da mesma forma como o aspecto negativo no Kornbluth, ele transcende o próprio gênero e dá outras possibilidades ao próprio nihilismo que ele vai articulando nas narrativas. No Sheckley, o aspecto visionário transcende os limites da história, das estruturas, né, como eu mencionei, da ficção científica, para outras possibilidades. É espetacular, né? É um dos grandes coletâneas de contos que eu já li. É uma joia da minha biblioteca, essa edição em perfeito estado que eu achei de funcionamento, que eu achei num sebo lá em Pinheiros, se não me engano, Pedroso de Moraes, né? E vale cada centavo também. Como eu falei, eu acho incrível que ninguém lance esses livros, né? Eles foram até traduzidos, tem a tradução pronta, basta adquirir o domínio, né, os direitos autorais da tradução e relançar, porque, né, fazendo uma ou outra correção de edição ou atualização de linguagem, ou até mesmo de vocabulário, ou até mesmo de questões ortográficas, e esse livro seria incrível, né, se fosse relançado. Aqui vai, né, o meu sincero, digamos assim, apelo às editoras, principalmente às grandes editoras, não a minha editora aqui minúscula e tem pouco dinheiro para qualquer coisa. Relancem esse material, vai vender igual pão quente, porque é um material muito bom, de muito boa qualidade, foi lançado por editoras importantes no passado, né? E no caso do Kornbluth, lance esse material, ele é um material também de imensa importância, foi adaptado para o cinema várias vezes, né? Inclusive filmes recentes, né? Como é o caso do Idiocracy. Então eu acho que o leitor merece essa qualidade em ficção científica, né? Então é isso, eu volto em breve, talvez com mais ficção científica, quem sabe? E vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.